Durante anos, as pessoas ouviram a mesma coisa: carros elétricos são o futuro. Mas havia um grande problema. Eles ainda eram caros demais para milhões de famílias. Muitas empresas prometeram um carro elétrico acessível, mas poucas realmente conseguiram entregar. Agora, tudo pode estar mudando. A Toyota, uma marca conhecida por criar carros que duram décadas, está chamando a atenção do mundo inteiro com um veículo elétrico que pode custar cerca de $23.000. Se esse plano realmente funcionar, ele pode mudar a forma como compramos carros, como as montadoras competem e até como cidades inteiras se movem. E a maior surpresa é que a Toyota pode não estar tentando vencer apenas uma empresa, ela pode estar mudando as regras do jogo para toda a indústria. A pergunta é simples: será que este é o momento em que o mercado de carros elétricos muda para sempre? Primeiro, precisamos entender por que esse anúncio está causando tanto barulho. Durante anos, o mercado de veículos elétricos foi liderado por modelos que impressionavam pela tecnologia, pela aceleração e pelas telas gigantes dentro da cabine. Mas, para muita gente, existia uma barreira impossível de ignorar: o preço. Em muitos países, comprar um carro elétrico significava gastar muito mais do que em um carro comum a gasolina. Mesmo quando havia incentivos do governo, o valor final ainda era alto para a maioria das famílias. Isso fez com que milhões de pessoas continuassem dirigindo veículos tradicionais, esperando o dia em que um elétrico realmente coubesse no orçamento. É exatamente aí que a Toyota entra. Em vez de apostar apenas em carros de luxo ou modelos cheios de recursos caros, a empresa parece estar olhando para um público muito maior. Pessoas que precisam de um carro confiável para trabalhar, levar os filhos à escola ou viajar no fim de semana. Pessoas que querem economizar combustível, mas não podem pagar uma fortuna por isso. Essa estratégia pode parecer simples, mas ela muda completamente o foco da competição. Em vez de perguntar qual carro é o mais rápido, a pergunta passa a ser outra: qual carro oferece mais valor pelo menor preço? Agora pense por um instante. Imagine entrar em uma concessionária e descobrir que um carro elétrico custa quase o mesmo que muitos carros a combustão. Para milhões de consumidores, isso muda completamente a conversa. De repente, o custo da gasolina deixa de ser uma preocupação diária. As revisões podem ficar mais baratas. E a ideia de dirigir um veículo elétrico deixa de parecer um sonho distante. Agora eu quero saber uma coisa: se você pudesse comprar um carro novo hoje, escolheria um elétrico ou ainda preferiria um carro a gasolina? Escreva sua resposta nos comentários. Quero ver a opinião de vocês. Mas existe um detalhe muito importante que quase ninguém está comentando, e ele pode ser ainda mais importante do que o preço de $23.000. Porque o verdadeiro plano da Toyota pode estar escondido por trás desse lançamento, e é exatamente isso que vamos descobrir a seguir. A verdade é que vender um carro elétrico por cerca de $23.000 não significa apenas cortar o preço. Para chegar a esse valor, uma montadora precisa repensar praticamente tudo. Cada peça, cada material e cada etapa da fabricação precisa custar menos sem comprometer a qualidade. É como montar um quebra-cabeça enorme em que cada centavo economizado faz diferença no preço final. E é justamente nesse ponto que a Toyota possui uma vantagem que poucas empresas conseguem igualar. Depois de décadas produzindo milhões de veículos por ano, ela aprendeu a fabricar em grande escala, reduzindo custos sem abrir mão da confiabilidade que tornou a marca famosa em todo o mundo. Outro fator importante está nas baterias, que continuam sendo a parte mais cara de um carro elétrico. Durante anos, elas representaram uma grande barreira para tornar esses veículos realmente acessíveis. Mas os custos vêm caindo graças ao avanço da tecnologia, ao aumento da produção global e ao desenvolvimento de novos tipos de células. A Toyota também investe em pesquisas para criar baterias mais eficientes e duráveis, enquanto trabalha para simplificar seus processos de produção. Isso significa que a empresa não depende apenas de reduzir o lucro por carro. Ela tenta construir um modelo de fabricação capaz de diminuir os custos desde a origem. Enquanto isso, outras montadoras observam cada movimento com muita atenção. Quando uma empresa do tamanho da Toyota entra com força em um segmento, ninguém ignora. Fabricantes tradicionais e novas marcas de veículos elétricos sabem que um carro acessível pode atrair milhões de consumidores que ainda estavam esperando o momento certo para fazer a mudança.
Se esse público começar a escolher a Toyota, toda a estratégia de preços do mercado poderá precisar ser revista. Empresas que hoje vendem modelos mais caros talvez sejam obrigadas a oferecer descontos, lançar versões mais simples ou acelerar o desenvolvimento de novos veículos para continuar competitivas. Existe também outro detalhe que muitas pessoas esquecem. Comprar um carro não significa apenas olhar para o preço na etiqueta. O custo de uso ao longo dos anos pesa muito na decisão. Um veículo elétrico normalmente possui menos peças móveis do que um carro a combustão. Isso pode significar menos manutenção, menos trocas de componentes e uma rotina de revisões mais simples. Somando essa economia ao gasto reduzido com combustível, muitos motoristas começam a perceber que o valor total de possuir um carro elétrico pode ser menor do que imaginavam. É exatamente por isso que especialistas acreditam que a verdadeira disputa não será apenas sobre quem produz o carro mais tecnológico. A batalha será para descobrir quem consegue colocar um veículo elétrico confiável na garagem do maior número possível de pessoas. Se a Toyota realmente alcançar esse objetivo, ela poderá mudar o ritmo de toda a indústria automotiva muito antes do que muita gente esperava. Mas o que realmente deixou engenheiros e analistas atentos não foi apenas o preço, foi a estratégia escondida por trás desse lançamento. E quando você entender o próximo passo da Toyota, vai perceber que este pode ser apenas o começo de uma transformação muito maior. O mais interessante é que a Toyota nunca foi conhecida por correr atrás de tendências apenas porque elas estavam na moda. Durante muitos anos, enquanto outros fabricantes anunciavam planos ambiciosos para produzir apenas carros elétricos, a Toyota seguiu um caminho diferente. A empresa continuou investindo em veículos híbridos, desenvolvendo novas tecnologias de bateria e estudando cuidadosamente como o mercado estava mudando. Muita gente criticou essa decisão. Alguns analistas chegaram a dizer que a Toyota estava ficando para trás. Mas agora, olhando para o cenário atual, essa estratégia começa a fazer muito mais sentido. Em vez de lançar dezenas de modelos elétricos ao mesmo tempo, a Toyota parece ter esperado o momento em que a tecnologia pudesse oferecer um equilíbrio melhor entre preço, autonomia e confiabilidade. Para a empresa, não basta construir um carro que impressione durante um teste de direção. O objetivo é criar um veículo que continue funcionando bem depois de muitos anos, enfrentando calor intenso, frio extremo, estradas ruins e milhões de quilômetros rodados em diferentes partes do mundo. Essa filosofia sempre fez parte da identidade da marca e pode ser um dos motivos pelos quais tantos consumidores ainda confiam na Toyota quando chega a hora de comprar um carro novo. Outro ponto que chama a atenção é a enorme estrutura de produção da empresa. A Toyota possui fábricas espalhadas por vários países, uma cadeia de fornecedores construída ao longo de décadas e uma experiência gigantesca em fabricar milhões de veículos todos os anos. Isso significa que, quando decide aumentar a produção de um modelo, ela pode aproveitar uma infraestrutura que já existe. Muitas empresas novas ainda precisam construir fábricas, formar equipes e criar redes de distribuição. A Toyota, por outro lado, já parte com uma base extremamente sólida. Mesmo assim, o desafio continua enorme. Produzir um carro elétrico acessível não resolve automaticamente outro problema importante: a infraestrutura de recarga. Em muitos lugares do mundo, encontrar um carregador ainda pode ser difícil, principalmente para quem mora em apartamentos ou viaja com frequência. É por isso que especialistas afirmam que o crescimento dos carros elétricos depende não apenas das montadoras, mas também de investimentos em estações de carregamento, redes elétricas mais modernas e políticas públicas que acompanhem essa transformação. Sem essa evolução, até mesmo o carro elétrico mais barato enfrentará obstáculos para conquistar milhões de novos compradores. Antes de revelar o detalhe que pode mudar completamente essa disputa entre as maiores montadoras do mundo, aproveite para se inscrever no canal. Os próximos minutos mostram uma estratégia que poucas pessoas perceberam e que pode definir o futuro dos carros elétricos durante a próxima década. Você não vai querer perder essa parte. Agora imagine o impacto se esse modelo realmente alcançar o sucesso esperado. Outras fabricantes poderão ser obrigadas a acelerar seus próprios projetos de veículos mais baratos. A competição ficará muito mais intensa. Os consumidores terão mais opções. Os preços poderão cair ainda mais. E toda a indústria automotiva entrará em uma nova fase,
onde vencer não dependerá apenas de criar o carro mais moderno, mas sim de oferecer o melhor custo-benefício para milhões de pessoas. E é justamente nesse momento que a reação das empresas concorrentes começa a revelar algo muito maior. Algumas delas já estão ajustando seus planos, revisando investimentos e tentando responder a uma pergunta simples: como competir com uma empresa que passou décadas aperfeiçoando a arte de fabricar carros confiáveis em grande escala? Essa resposta pode decidir quem liderará o mercado nos próximos anos e quem ficará para trás. O mercado percebeu rapidamente que isso não era apenas mais um lançamento de carro. Para muitos analistas, o movimento da Toyota representa uma mudança de estratégia que pode afetar praticamente todas as grandes montadoras. Quando uma empresa conhecida por sua produção em massa decide apostar em um veículo elétrico mais acessível, os concorrentes não podem simplesmente ignorar. Eles precisam reagir. E reagir rápido. Caso contrário, correm o risco de perder milhões de clientes que estavam esperando exatamente esse tipo de produto. Nos últimos anos, várias fabricantes entraram em uma verdadeira corrida para dominar o mercado de carros elétricos. Algumas investiram bilhões de dólares em novas fábricas. Outras anunciaram dezenas de modelos diferentes em um curto espaço de tempo. A ideia era conquistar participação de mercado antes dos concorrentes. Mas essa estratégia também trouxe desafios. Em alguns casos, a produção cresceu mais rápido do que a demanda. Em outros, os preços precisaram ser reduzidos para manter as vendas em movimento. Isso diminuiu as margens de lucro e aumentou a pressão sobre toda a indústria. É justamente por isso que a chegada da Toyota desperta tanta atenção. A empresa tem fama de agir com cautela. Ela costuma entrar em um mercado apenas quando acredita que pode competir de forma sustentável. Em vez de buscar apenas manchetes, a Toyota normalmente tenta construir um negócio capaz de durar muitos anos. Essa abordagem pode parecer lenta no início, mas já deu certo diversas vezes ao longo da história da empresa. Um analista do setor automotivo resumiu essa situação de forma simples: a verdadeira disputa dos carros elétricos não será vencida por quem lançar primeiro, mas por quem conseguir fabricar milhões de unidades com lucro e qualidade. Essa frase ajuda a entender por que tantas pessoas acompanham cada passo da Toyota. Não basta criar um bom protótipo ou apresentar um conceito impressionante. O verdadeiro desafio começa quando é preciso produzir milhares de veículos todos os dias, mantendo custos baixos e a confiança dos consumidores. Agora pense na sua própria rotina. Quanto dinheiro você acredita que já gastou com combustível e manutenção nos últimos anos? Você acha que um carro elétrico realmente ajudaria a reduzir esses custos, ou ainda existem muitas dúvidas? Conte sua opinião nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão pensando em fazer essa mudança. Agora pense na sua própria rotina. Quanto dinheiro você acredita que já gastou com combustível e manutenção nos últimos anos? Você acha que um carro elétrico realmente ajudaria a reduzir esses custos, ou ainda existem muitas dúvidas? Conte sua opinião nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão pensando em fazer essa mudança. Ao mesmo tempo, os consumidores estão ficando mais atentos do que nunca. Hoje, muita gente não escolhe um carro apenas pelo design ou pela velocidade. As pessoas querem saber quanto custa para manter o veículo, quanto ele perde de valor com o tempo, quanto custa carregá-lo e se haverá assistência técnica quando precisarem. Nesse ponto, a Toyota possui outra vantagem importante. Sua rede global de concessionárias e oficinas já atende milhões de clientes, oferecendo uma estrutura que muitas empresas mais novas ainda estão construindo. Mas talvez o maior impacto desse lançamento nem esteja nas vendas do primeiro ano. O efeito mais poderoso pode aparecer nos próximos 5 ou 10 anos. Se um carro elétrico confiável realmente chegar a um preço que milhões de famílias conseguem pagar, a expectativa dos consumidores mudará completamente. As pessoas deixarão de perguntar se um carro elétrico vale a pena. Em vez disso, começarão a perguntar por que um carro tradicional ainda custa tanto. E quando essa mudança de pensamento acontecer, toda a indústria automotiva poderá entrar em uma nova era. Uma era em que apenas as empresas preparadas para oferecer qualidade, preço e confiança ao mesmo tempo conseguirão permanecer na liderança. Agora, chegamos à pergunta que realmente importa: o que acontece daqui para frente? Se a Toyota conseguir transformar essa estratégia em sucesso comercial, o efeito poderá ir muito além de um único modelo.
Outras montadoras terão de acelerar seus próprios projetos de carros elétricos acessíveis. A competição ficará mais intensa, novas tecnologias chegarão ao mercado mais rapidamente e os consumidores poderão encontrar opções melhores por preços cada vez mais competitivos. Em muitos momentos da história da indústria automotiva, foi exatamente a concorrência que trouxe os maiores avanços. E desta vez pode não ser diferente. Outro fator importante será a velocidade com que cada país expandirá sua infraestrutura de recarga. Quanto mais carregadores públicos forem instalados, mais fácil será para as pessoas confiar em um veículo elétrico para o dia a dia. Governos, empresas de energia e fabricantes de automóveis sabem que esse investimento será essencial para acompanhar o crescimento da demanda. Um carro elétrico acessível só alcança todo o seu potencial quando o motorista sabe que poderá recarregá-lo com facilidade, seja perto de casa, no trabalho ou durante uma viagem. Também veremos uma corrida ainda maior pelo desenvolvimento de baterias mais eficientes. Pesquisadores trabalham para criar baterias que carreguem mais rápido, ofereçam maior autonomia e tenham uma vida útil ainda mais longa. Se esses avanços continuarem acontecendo no ritmo atual, os carros elétricos dos próximos anos poderão percorrer distâncias maiores, custar menos para produzir e exigir menos tempo conectados ao carregador. Isso significa que muitas das preocupações que existem hoje podem desaparecer gradualmente. Para os consumidores, tudo isso representa uma oportunidade rara. Durante décadas, quem comprava um carro normalmente precisava escolher entre economia, tecnologia ou confiabilidade. Agora, as montadoras tentam reunir essas três características no mesmo veículo. Quem estiver acompanhando essa transformação desde o começo terá mais informações para decidir quando será o melhor momento para trocar de carro e aproveitar as novas opções que surgirão no mercado. No entanto, a Toyota sabe que apenas lançar um carro com preço competitivo não garante vitória. O sucesso dependerá da qualidade do produto, da capacidade de produção, da confiança dos clientes e da rapidez para atender uma demanda que pode crescer muito mais do que o esperado. Se qualquer um desses pontos falhar, os concorrentes estarão prontos para ocupar esse espaço. Mas, se tudo funcionar como planejado, a empresa poderá fortalecer ainda mais sua posição como uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo. A verdade é que ninguém pode afirmar hoje qual empresa liderará o mercado de veículos elétricos daqui a 10 anos. O setor muda rapidamente, novas tecnologias aparecem todos os anos e novos concorrentes continuam surgindo. Mas uma coisa parece cada vez mais clara: a disputa deixou de ser apenas sobre criar o carro elétrico mais rápido ou mais luxuoso. Agora, o verdadeiro desafio é oferecer um veículo que milhões de pessoas possam comprar sem comprometer o orçamento. E talvez seja exatamente por isso que o possível lançamento de um modelo elétrico da Toyota na faixa dos $23 mil chamou tanta atenção. Ele representa uma ideia poderosa: tornar a mobilidade elétrica mais próxima da realidade para um número muito maior de pessoas. Se essa visão se confirmar, este poderá ser lembrado como um dos momentos que aceleraram a próxima fase da indústria automotiva. Mas existe uma tecnologia ainda mais surpreendente que pode mudar tudo outra vez. Enquanto o mundo acompanha a corrida pelos carros elétricos acessíveis, algumas empresas já estão desenvolvendo baterias e sistemas que prometem carregar em poucos minutos e oferecer autonomias muito maiores do que vemos hoje. E quando essas soluções chegarem às ruas, a transformação poderá ser ainda maior do que qualquer pessoa imagina. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino para não perder os próximos conteúdos e continue acompanhando as maiores mudanças do mundo automotivo. Até o próximo vídeo.